tem que preservar isso, senão a gente vai ficar sem. E aí luta por todas as formas para que... André Rodini, a Claudete Feijó vai trazer alguns dados importantes que vão apimentar aqui a nossa conversa. Claudete. Márcia, muito se fala de sustentabilidade, né, André? Mas às vezes as pessoas ficam confusas, né, e tudo mais. Então eu vou aqui, né, delinear mais ou menos aqui os conceitos aqui para poder a gente, né, iniciar o nosso bate-papo. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável, não é mesmo? Olha, não existe impacto zero, né? Toda vez que alguém fala assim, a atividade humana tem impacto zero. Não, não tem. O ser humano, desde que ele começou no planeta Terra, e nós estamos falando de 250 mil anos para cá, e nesses últimos 100 anos, o que o ser humano fez com o acúmulo do conhecimento que adquiriu, foi como se fosse assim, uma invasão de gafanhotos numa horta de alface. Foi mais ou menos isso que a humanidade fez com o planeta Terra. Depredação total. Olha, mas graças a Deus, o que está acontecendo agora é a consciência reversa disso tudo, né? Como você bem disse, Claudete, a gente tem que preservar os recursos naturais para as próximas gerações. Esse é o grande desafio. Então, por exemplo, eu comecei falando de água, né? Água é um recurso tão importante, tão vital, e a gente sabe que o nosso aquífero aqui tem baixado ano a ano, 1 metro por ano. Aonde vai chegar isso? Vai acabar a água do aquífero? A gente vai precisar usar a água do Rio Pardo? Quais são as medidas que nós vamos poder tomar para preservar esse recurso para a próxima geração? Essa é a pergunta. Está se dizendo que houve uma espécie de acidente geológico pelo fato de ter chovido muito mais esse ano do que o ano passado. E a gente percebe que a capital, São Paulo, por exemplo, não corre mais risco de ficar sem água esse ano. Mas que isso não é algo que pode se dizer que deva ocorrer no próximo ano. Então, Ribeirão Preto, por exemplo, não pode contar com isso, né, com esse acidente sempre. Porque a gente sabe que os nossos reservatórios estão aí repletos de água por conta desse fenômeno. A minha avó era uma pessoa maravilhosa, já desencarnada há muitos anos, mas que sempre está presente comigo. Ela observava muito a natureza, né? Ela falava assim, olha, o mês de abril, o mês de maio são meses de muita luz, né? E ela sempre observava muito a natureza. E nesse aspecto que você falou desse acidente climático, vamos dizer assim, que agora está chovendo muito e os outros anos não choveram, o que acontece é o seguinte, nós precisamos lembrar que o ciclo de chuvas no mundo, no globo, ele tem respeitado aí 2 fenômenos importantes, a Lanínia e o El Niño, né? O ano que tem muita Lanínia é seco, e quando tem El Niño é mais úmido, né? mais chuvoso. O que nós estamos vendo agora é um ciclo que se repete, e se a gente for voltar lá para a época lá do Egito, lá, um ciclo de 7 anos, né? A cada 7 anos nós temos um pico de extremo de alguma coisa, ou de muita seca ou de muita chuva. Agora nós estamos tendo um pico de chuva. Não quer dizer que isso seja normal, mas se você observar ao longo dos anos, você vai ver que existe uma regularidade com esses picos de chuva. O que nós temos que fazer é aproveitar essa chuva que está caindo agora, reservar essa água para poder aproveitar nos anos de seca, como fez lá José do Egito, lá com a colheita e tudo mais. Então, quando tem abundância, a gente guarda para o ano que tem dificuldade. Inclusive, André, algumas cidades da nossa região estão levantando bandeiras de cidade sustentável, como é o caso de Araraquara, fazendo campanha de replantio de árvores, de arborização de lugares que estavam muito sem realmente árvores e lugares áridos, enfim. Ribeirão Preto, como anda essa questão? Olha, Ribeirão Preto até hoje não conseguiu desenvolver uma política ambiental séria, né? O que nós temos é uma Secretaria de Meio Ambiente
que hoje nada mais é do que uma autorizadora de construções, né? Então, nós não avançamos nessa questão. E essa é uma questão que tem que ser trabalhada. Hoje, se você perguntar para qualquer burocrata da prefeitura, dessa ou das anteriores, né? Não estou falando que é essa administração, apesar de que essa é a pior, mas as outras também foram muito ruins. Se perguntar qual que é a área verde disponível em Ribeirão Preto por habitante por metro quadrado. Vamos chutar todos os tipos de números. Vamos falar 4 metros, 5 metros, não, aqui tem 6 metros. Não se sabe, não existe levantamento nesse sentido. Então, o que nós fazemos enquanto amantes do meio ambiente é incentivar as pessoas a plantarem árvores. Uma das coisas boas que nós temos aqui em Ribeirão Preto é o horto municipal. Cada cidadão pode ir lá e adquirir 3 mudas sem custo, né? Gratuito, pode ir lá pegar 3 mudas e plantar. O que acontece é que poucas pessoas sabem disso, que esse serviço é gratuito, que está à disposição, e as pessoas não plantam. Eu voltei agora, essa semana passada, eu estive na Índia e no Irã. E eu posso te falar o que é escassez.